Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como faz a configuração da termopolimerizadora VRC WA3000. Esse é um modelo novo, um modelo especial, que o seu controlador de alta precisão ele dispõe de até 3 temperaturas, né, e patamares para que possa fazer o ciclo de polimerização. Então, primeiro procedimento, ligo o equipamento no interruptor lateral, ele faz uma mensagem de teste, né? E depois ele entra numa tela inicial onde ele fica variando essa informação de STBY e a temperatura real de dentro do tanque, né? STBY significa standby, tá? Ou seja, ele está em modo de espera, né? Então ele está mostrando que as resistências estão desligadas, tá? Esse controlador é um controlador muito simples e ele faz espécie de um ciclo, né? Então quando eu clico aqui em menu, ele abre para mim o PRS, que significa temperatura, tá? Temperatura 1 desejada. Se eu clico novamente, ele mostra PRT, que significa tempo desejado do primeiro patamar. Quando eu aperto novamente, nota que ele vai sempre indo para frente, ele mostra temperatura 2. Se eu não quiser a temperatura 2, eu deixo ela em off e ele finaliza o ciclo na primeira temperatura. Deixa eu apertar novamente. Se eu quiser, eu simplesmente seleciono aqui uma temperatura qualquer com uma casa decimal, né? Oriundo da precisão. Se eu pressionar novamente, ele já me habilita o segundo patamar. Se eu pressionar novamente, ele vai para a terceira etapa. Se eu quiser ela, eu deixo uma temperatura. Se eu não quiser, simplesmente eu clico em off, né? Eu deixo com a seta para baixo até off e automaticamente ele já deixa indisponível as próximas opções. Se eu quiser uma terceira temperatura, eu simplesmente clico menu novamente e tenho o tempo dessa terceira temperatura. Quando eu termino, nota que ele volta para a primeira opção, tá? Que é onde nós vamos configurar agora. Como exemplo, eu vou configurar 3 temperaturas e 3 patamares, tá? Sendo o primeiro 60 graus, o segundo 70 graus e o terceiro 80 graus. É apenas um exemplo para mostrar a configuração. Então, no PRS1, que significa programa, set point, que é ponto de interesse 1, eu vou colocar aqui 60 graus, ou seja, a primeira temperatura que eu quero que ela alcance são 60 graus. Pronto. Pressiono o Enter, ele já vai para a próxima opção, que é o PRT, o tempo do programa 1. Ou seja, eu quero que ela fique 15 minutos em 60 graus, tá? 0 horas, 15 minutos. Olha o que acontece se eu for até 59 minutos. Nota que ao ultrapassar os 59 minutos, ela se transforma em 1:00, ou seja, 1 hora, 0 minutos. 1 hora, 1 minuto, tá? Então, eu vou voltar lá, vou deixar os 15 minutos. Pronto, 15 minutos, pressiono o menu Enter, vou para a próxima opção. Aqui eu vou colocar os 70 graus, então a primeira temperatura foi 60, quando você segura pressionado ele ganha velocidade, tá? A segunda temperatura eu vou colocar 70 graus. Nessa curva de aquecimento, né? Pressiono o Enter, ele salva a informação e automaticamente ele já me disponibiliza a próxima, ele quer saber o tempo de patamar. Eu vou colocar nessa temperatura, eu vou colocar 1 hora. 1 hora, pronto. Então fica 1 hora e 0 minutos. Tá? Próxima é a terceira rampa. Então essa terceira rampa eu vou colocar, por exemplo, 80 graus, tá? Nessa curva de aquecimento do equipamento. Então, reformulando, ele começou a 60 graus, vai ficar naquela temperatura 15 minutos, depois ele sobe para 70 graus, fica 1 hora, depois ele vai para 80 graus e eu vou pôr para ele ficar 40 minutos em 80 graus. Após esse ciclo, essa curva de aquecimento, tá? Esse equipamento simplesmente vai resfriar. Como ele terminou as opções que eu preenchi, ele volta para o 1 e aí sucessivamente, ele fica num ciclo, né? Tá? Então, terminei o processo, eu tenho 2 opções,
Ou eu aguardo alguns segundos e ele volta automaticamente para a tela inicial, tá? Ou eu seguro apertado esse carinha aqui e ele também volta. Mas nota que é tão rápido que não precisa nem apertar, ele já voltou para a tela inicial. E ele está mostrando para mim que está desligado. O que eu faço nesse momento, né? Agora eu tenho a opção de estar ligando esse programa ou desligando, cancelando, tá? Então como que eu faço? Para eu ligar um programa, eu pressiono o botão Start Stop por 2 segundos. Então cliquei, 1, 2, soltei. Nota que ele deu uma pequena piscada e acendeu a luz verde de aquecimento. Ou seja, que está sinalizando que o equipamento vai começar o processo de aquecimento, aonde ele vai seguir exatamente aquela curva de aquecimento que nós fizemos no programa. Ele vai para 60 graus, depois para 70, depois para 80, vai ficar nos 3 patamares e automaticamente ele vai desligar. Ao término do processo, ele vai soar um alarme durante 1 minuto e, se você desejar, você pode acionar essa chave aqui lateral, deixando ela ligada, tá? E quando ligada, durante esse 1 minuto de alarme, no modelo número 4, tá? Que é essa polimerizadora aqui, com esse tamanho aqui, né? Que é a polimerizadora no tamanho grande, durante esse mesmo tempo, esse equipamento vai liberar a água através de uma válvula automática que tem aqui dentro e nessa saída que junto dela vai uma mangueira, uma braçadeira para fazer isso de forma segura, até porque essa água sai com alta pressão e temperatura, tá? Se porventura você não quiser que essa água seja liberada, simplesmente você deixa essa alavanca desligada e essa descarga automática de água não vai acionar, né? E com isso também não vai liberar. Aqui ela está aquecendo. Eu ensinei você a ligar pressionando esse botão durante 2 segundos. Vamos supor agora que eu quero cancelar esse programa. Então não era o momento, foi só para demonstrar, então eu vou cancelar. Neste mesmo botão, ao invés de 2 segundos, eu seguro ele pressionado durante 5 segundos. Nota que ele deu mais uma piscadinha para mostrar que houve uma alteração. E nesse momento ele voltou para aquela tela, ó, Standby e a temperatura de dentro do tanque. Tá subindo um pouco porque a gente cancelou no meio do trabalho, ainda tinha um pouco de inércia, né, desse sistema. Quando o programa está funcionando, tem uma característica legal também. A gente consegue ver, eu vou ligar ele novamente, apertei 2 segundos, ele ligou novamente. E aqui eu consigo ver, se eu pressionar essa seta para cima uma vez, eu mostro a potência aplicada à resistência elétrica. Então, nesse momento, ele está com 100% da potência, ele volta sozinho também, tá? Às vezes ele fica variando justamente porque ele está chegando próximo da temperatura. E esse equipamento é um equipamento de alta precisão, tá? Se eu apertar 2 vezes, ele me mostra em qual set point está. Então, no caso, está no set point, vamos lá de novo, set point 1, ou seja, ele está na primeira temperatura, ele está buscando a primeira etapa. Se ele estivesse marcando 2, é que ele estaria buscando a segunda etapa, e se ele estivesse na 3, ele estaria buscando a terceira etapa. E quando eu aperto 3 vezes para cima, ele mostra para mim o tempo restante dos patamares. Ou seja, lembra que eu tenho um tempo de 15 minutos, eu tenho um tempo de 40 minutos, eu tenho um tempo de 1 hora. A soma desses 3 tempos, eles estão me dando 1 hora e 55 minutos, como demonstra ali. Cada vez que vai reduzindo esse tempo, você pode vir aqui consultar durante o processo, ele vai reduzindo também. Então, por exemplo, a partir do momento que eu encerrei aquela primeira etapa de 15 minutos, aqui estaria mostrando 1 hora e 40 minutos, não mais 1 hora e 55. Tá? Então, ele vai mostrando de forma decrescente para que você possa acompanhar o processo. Legal? Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição aqui na empresa também.